Sacris disceribus, casa parasti, natus in Deus es, corpore Christus. Veni Creator Spiritum, Veni suorum visita, in plesum eterna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceis Paraclitus, altissimi donum Dei, quos vivus in caritas, et spiritualisum sium. Tu seminiformis modere, digitus pater Deus, tu ride provisum Patris, servone dicans futura. Accende lumen sensibus, infunde amore in moribus, infirma nostri corporis, virtute firma serpetis. Poste revelas longius, pace credones notinus, dudores ite previno, videmus omne noxium. Perteciamus da Patre, nos clamus atque Filium, teque odius Spiritus, credamus omnipotente. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ad Paraclitum, in seculorum saecula. Amen. Exultus Dei audio, Padre, Iusti, gaudeat Pater tuus, et Pater tua, in atrias omnis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et sedes, et in saecula saeculorum. Amen. Exulte Gaudio, Padre Iusti,
gaudeat panetus, emantes tua, et
Domine Deus, excellensis, Deus Ade, omnipotens, Domine, Filii unigenite, Ies Christi. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Maris, qui nobis peccata mundi miserere nobis. Qui nobis peccata mundi suscite deprecatione nostra, qui sedes ad exeram partis miserere nobis. Quodiam tu solus sanctus, tu solus omnibus, tu solus magnissimus, Iesus Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Dominus vobiscum, Deus oremus. Domine Iesu Christe, qui Maria Dios et Subditus, domesticam Dei fabibus virtuos consecraste, famoso Deus que auxilio, familiae sancto exemplis instrui, et a consortium conseque sempre eternum, qui vives et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, in omnia saecula saeculorum. Amen. Maximum Christo Beati, Pauli Apostoli, Argos Saints, Fratres, Sinuit et Bonsicut elected Dei Sancti et Divini, Viscera misericordia veritate humilitate, modeste amasea isea, supportantes indice lectorentes vobis medipsis, sequis ad versus alique adverna, sequit et Dominus donavere quadris, et agerum nobis. Super omnia autem et caritatem abete, todas vinculum por flores veonis, et pax Christi exulti cordibus et pastis, in quae vocati estes in uno corpore, et in gratias fortem. Verbum Christianum et in polis abodatem, in omnes sapientia docentes et commonentes prospectis subsalis, iminis et cateches spiritualimus,
em gracia cantantes in cordemus nostris Deum. Omne quodcumque postes in corpo opera, omnia in nomine Domini Iesu Christi. Gracias agentes Deo el Padre per Jesús. Deu graças. Irmãos, vós, como escolhidos de Deus, santos e prediletos, revestidos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, sofrendo-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se algum tem razão de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou a vós, assim também vós deveis perdoar aos outros. Mas, sobre tudo isto, tende caridade, que é o vínculo da perfeição, e que triunfe em vossos corações a paz de Cristo, a qual também fostes chamados, para formar um só corpo e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, de tal modo que vos instruais e admoesteis uns aos outros em toda a sabedoria, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando sobre a ação da graça em vossos corações, louvores a Deus. Tudo o que fizerdes em palavras ou por obras, fazei tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Ora pezi ad hominum requiem unia in omnibus diebus in saecula Salva
Dominus vobiscum, et spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucas. gloria a Dei, Domine. Cum factus exet Iesus in anno duodecim, ascendentibus illis Hierusalimam secundum consuetudine Diei festi, consumatisque diebus, redire, remansit puer Iesum Hierusalem, et in hoc moium verum parentes eius. Nec existimantes alte illum esse incogitatum, vederunt iter Diei, net requirebat Deo intercognatos et notus, net in obedientes, regressis sunt in Hierusalem, requirentes eum, net factum est postridum, in vederut illum in templo, sedente in medio doctorum, audientes illum et interrogantem eum. Nix superbat alte homines, qui eum audiebat, super prudentia et responsis eius, net videntes admirantis sunt, net dixit mater eius ad illum, Filii, quid fecisti nobis ieri, nece pater plus et ego, dolentes quere pamus te, et aita ad illum, quid est, quodam quere batinis, nesciebatis quia ignis, quae patres meis sunt oportem esse, net ipsino intellexerunt verbum, quod locutus est ad Deus, net descendit cum eis, net venit in Nazareth, net eram subiditur sis, net mater eius conservabat omnia verba, et in corde suum, net Iesus proficiebat sapientia et etate,
morte de Cristo. Quando Jesus chegou aos 12 anos, foi com seus pais a Jerusalém, segundo o costume, no dia da festa de Páscoa. Acabados os dias que ela durava, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais dessem por isso. Julgando que ele fosse na comitiva, andaram um dia de caminho, procurando. Depois, entre os parentes e conhecidos, não o encontrando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram estavam maravilhados com a sua sabedoria e com as suas respostas. E quando ouviram, admiraram-se. E sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos, cheios de aflição. E ele disse-lhes: Por que é que me buscáveis? Não sabíeis que devo ocupar-me nas coisas de meu pai? Eles, contudo, não entenderam o que lhes disse. Voltou então com eles e foi para Nazaré, e vivia sujeito a eles. Sua mãe, porém, conservava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Reverendíssimos padres Joaci, Padre Júlio, ilustres senhores seminaristas, Juan, Efraim, William, demais senhores seminaristas presentes, caros fiéis do nosso apostolado externo, na administração apostólica, aqui na Arquidiocese de São Paulo. Podem se assentar. É com grande honra, sentindo-me muito honrado e com grande alegria que eu venho até aqui, ao nosso apostolado externo, na administração apostólica, aqui em São Paulo, como neo-sacerdote para celebrar uma das minhas primeiras santas missas. Uma alegria ter vindo aqui já como seminarista, como diácono e agora retornar como sacerdote para celebrar no mesmo altar no qual vi sendo celebrado e assistir o sacrifício da Santa Missa. Após ter recebido o convite para celebrar aqui nesta igreja, da parte do Monsenhor Jonas e também do Padre Júlio, eu solicitei à Santa Sé que fosse concedida indulgência plenária a todos os fiéis presentes que tomassem parte na Santa Missa de hoje. Portanto, não só eu, mas todos os senhores e as senhoras podem lucrar indulgência plenária, é claro, de acordo com as condições habituais que são colocadas pela Santa Madre Igreja. A festa de hoje, a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, é mais um desdobramento do mistério do Natal que celebramos no dia 25 de dezembro.
Ainda nesse tempo da Epifania, celebramos mais um mistério do Natal. É impossível nós olharmos para o presépio, nós meditarmos no mistério do Natal e nós não contemplarmos aí as figuras centrais de Jesus, o menino Deus, da Virgem Maria e de São José. A festa da Sagrada Família é de instituição recente, contudo, o mistério que hoje celebramos é muito antigo e certamente foi meditado por muitos cristãos em muitos séculos antes de nós. O mistério de que Deus, nosso Senhor, ao se encarnar, escolheu para si, quis ter uma família. Não se pode, mais uma vez repito, pensar no mistério do Natal sem se pensar na Sagrada Família. Os padres da Igreja costumavam repetir um princípio teológico a fim de defender o mistério da salvação, a fim de defender que Nosso Senhor era perfeito homem, verdadeiro homem, que o que não foi assumido não foi redimido. Mas eu gostaria hoje de transformar este princípio numa declaração positiva, igualmente verdadeira. O que foi assumido foi redimido. Ao fazer-se homem como nós, Nosso Senhor não quis se subtrair a nenhuma das circunstâncias de uma vida humana, mas ao fazer-se homem como nós, Ele quis em tudo partilhar da nossa condição, à exceção do pecado. É por isso que Ele também quis ter uma família. Por meio da Virgem Maria e de São José, o próprio Deus quis ter família. Ele, que na eternidade já era filho de Deus, quis no tempo ser filho do homem. Como todos nós, quis ter um pai e uma mãe. E se nós questionarmos a razão mais profunda desse mistério, devemos voltar naquele princípio que eu já enunciei. O que foi assumido foi redimido. Foi para redimir a família que estava desagregada e ferida pelo pecado que Nosso Senhor quis ter família. Foi para salvar a própria instituição familiar, sem a qual o ser humano não pode subsistir. É que nosso Deus e Salvador quis ter uma família. Desse modo, como insistia o Papa Bento XVI, não há canto da nossa humanidade, não há nenhum aspecto, por menor que seja, da nossa condição humana que tenha ficado sem o alcance da salvação de Cristo. Não há canto que tenha ficado obscuro diante dessa luz redentora, salvadora de nosso Senhor, que invade todos os âmbitos da existência humana. A redenção de Cristo nos alcança, nos abraça por completo. Depois da encarnação, do Natal, não há nada na nossa condição de filhos de Adão que tenha permanecido sem a visita de Cristo. Porque a luz de Cristo se irradia em cada circunstância da nossa vida. O Verbo de Deus desceu até o mais profundo da nossa natureza. Ele experimentou tudo o que faz parte da condição humana. E que maravilha nós podemos dizer que isso também é verdade a respeito da família. A família que, como lemos nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, foi profundamente atingida pelo pecado original. Após a queda dos nossos primeiros pais, nós sabemos, pelas primeiras páginas da Sagrada Escritura, que os efeitos do pecado original já se deixaram sentir logo no início. Que consequências dramáticas daquele ato terrível de soberba e desobediência pelo qual Adão e Eva cometeram o primeiro pecado.
a começar pela desarmonia que se instaura entre o homem e a mulher. A mulher fica ferida na sua própria maternidade pelas dores de parto que doravante terá que sentir. O homem, por seu lado, o varão, na sua vocação originária ao trabalho, na sua condição de provedor, fica sujeito à fadiga. Não muito depois, o livro do Gênesis acrescenta algo ainda mais terrível, que é aquele episódio sangrento do fratricídio que Caim comete contra Abel. Vemos aqui a discórdia entre os irmãos, logo depois da queda dos nossos primeiros pais. Reverendos padres, caros fiéis, hoje também não é diferente. A crise da sociedade e da civilização, a crise da igreja e da fé, pela qual hoje nós atravessamos, ainda são essas ressonâncias, esses efeitos, esses frutos do pecado original. O divórcio, discórdias, brigas entre irmãos, disputas por herança, o aborto, o fratricídio, o parricídio, o controle artificial da natalidade, o adultério, enfim, até mesmo todos os pecados contra a castidade, que são pecados contra a família. Quantas e quantas consequências e efeitos terríveis do pecado original não recaíram sobre a família humana. Quão triste é ver uma criança crescer em um lar desestruturado, sem a presença estável e permanente dos pais, como requer o próprio desenvolvimento do ser humano. Quão triste é ver um casal que, com o uso dos métodos contraceptivos, trai a sua própria vocação de dar mais vida e sentido a este mundo, de ser criadores junto com Deus, de dar ao mundo mais vida, uma nova vida humana. Não há nada maior na ordem natural que um homem e uma mulher possam fazer do que dar origem a uma nova vida. Quão triste é assistir o crescimento do número de assassinatos de bebês nos ventres de suas mães. O aborto, esse ato absolutamente perverso pelo qual os próprios pais matam seus filhos. Foi para redimir a família, para salvá-la desses e de tantos outros males, que nosso Senhor quis, Ele mesmo, ter uma família, para redimir a família por meio da família. Porque a encarnação do Verbo, que era a condição prévia para a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, pela qual fomos salvos, exigia que nosso Senhor tivesse família, como todo ser humano. Nessa família, Maria Santíssima foi a mãe de Deus. Deu a nosso Senhor aqueles braços que estariam abertos no alto da cruz para reconciliar o mundo com o Pai. Deu a nosso Senhor aquele sangue preciosíssimo que, derramado, seria o preço da nossa redenção, do nosso resgate, a paga pelas nossas almas. São José, por sua vez, não teve parte na concepção do Salvador, mas ainda assim foi pai de verdade. De fato, a Escritura se refere a ele mais de uma vez como o Pai de nosso Senhor. De um modo misterioso, à exceção da concepção, foi ele em tudo para nosso Senhor um Pai virginal. Lembremos que, de acordo com Santo Tomás, e mais ainda, a própria evidência e o senso comum, a geração não consiste apenas na procriação, mas ela se estende no tempo, por meio da nutrição, da educação e, enfim, de outras tantas coisas que os pais
os genitores proporcionam aos seus filhos. Digo isso para compreendermos bem o alcance da paternidade de São José, da sua relação única com o Filho de Deus. Mais do que apenas um pai, como muito se já disse, um pai putativo, um pai nutrício, um pai legal, talvez devêssemos chamá-lo de pai virginal. São José foi ainda o Salvador do mundo, pois foi ele que preservou a sua vida de Herodes e de outros tantos perigos. Mas, se nosso Senhor tinha vida no alto do Calvário para entregá-la por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, foi porque essa vida foi preservada por meio de São José. Ao escolher uma família, nosso Senhor escolheu tudo, pois escolher os pais é escolher um rosto, uma identidade, é escolher uma língua, uma cultura, uma pátria e todas as outras circunstâncias que emoldurariam, por assim dizer, o quadro da sua história. De modo que todas as circunstâncias que envolvem a obra da nossa salvação dependeram dessa escolha de nosso Senhor. De quem seriam os seus pais? Dessa escolha dependeria quem seria aquela virgem mãe sobre a qual falou Isaías e sobre quem seria aquele filho de Davi que daria a descendência davídica, faria com que nosso Senhor tivesse a ascendência que remontasse até Davi e os antigos patriarcas. Se a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor aconteceu num preciso momento histórico, há 2000 anos atrás, naquela terra, naquele preciso local, a terra que nós chamamos Santa, enfim, todas aquelas condições históricas que envolveram a obra da nossa salvação, tudo isso aconteceu na dependência de quem eram os seus pais. Nosso Senhor e Salvador foi o único que pôde escolher os seus próprios pais. E certamente ele escolheu os melhores. A família que se origina na encarnação do Verbo, esse mistério do Natal que ainda celebramos, com mérito, deve ser chamada a Sagrada Família. Foi ela um reflexo, tanto quanto possível, humanamente, da Santíssima Trindade, ensina São Francisco de Sales e muitos outros autores espirituais junto com ele. São José foi para o Filho de Deus a figura, a sombra, o embaixador de Deus Pai. Nossa Senhora, por sua missão de dar a vida humana ao Verbo, foi aquela que fez as vezes, por assim dizer, por analogia, do Espírito Santo, cuja obra-prima foi a formação da humanidade santíssima de nosso Senhor. A graça que devemos pedir para as famílias do mundo inteiro nesta Santa Missa é esta: que toda família seja um pedaço do céu, um reflexo dos esplendores do amor eterno que une a Santíssima Trindade num só Deus. Através da imitação da Sagrada Família, que é o exemplar, o modelo acabado, perfeito de todas as virtudes domésticas. Que a salvação de Cristo, peçamos, alcance as famílias que foram destruídas pelo pecado. Que sob o patrocínio da Virgem Maria, a Virgem Mãe, e do Pai Virginal do Filho de Deus, sejamos todos membros de uma só família. Que nossas famílias sejam incorporadas à divina família de Cristo e sejam também outras tantas sagradas famílias onde o Salvador pode encontrar um lar. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Amém.
Benigno glorificum, Jesum Christum, Filio Deo ingenitum, et ex Padre natus, ad omnia secula, Deum de Deum, Domine Domine, Deum verum, et Deo Deum, genitum non factum, consubstantiale Patri, et omnia fata sumus, qui propter nos omnes, et propter nostram salute, descendit et celi, incarnatus est Spiritus Sanctus, et ex Maria Virgine, et Deo factus est. Crucifixus exia pro nobis, sub Pontio Pilatus, pascus de sepulcrus est, et resurrexit, et tertiamine secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sed ad extrema Patris, et in Deum Ventorus est gloria, judicare, vivos et mortuos, cuius Dei non finis, et in Spiritum Sanctum glorificum, et vivificante, qui ex Patre, Filio procedit, qui cum Patre Filio simuladoratur, et glorificatur, qui locutus est, et profetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confideorum baptisma in remissione, et peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vida ventori seculi. Amen.
Dominus vobiscum, et Spiritu O Cicerones Digni, Christum venire quidines, non relictis mortalia. Viream celestia, viva Maria, Sela sequentes Maria, Lume Quidus Deum Celestis argus affigi, peccata prego Deus, nos alumentos sui. Novum celus potentiae, aqueles Kyrie, Filum Deus apudere, mutavitum origine. Iesus divisi gloria, qui temas vientibus, cum Padre Agos Spiritu, in sempiterna secula. Amen. Ave Maria, Dei Maderanza, a presente virtù, per il cielo porta. Sotesti lodare, camine di soli, fondados in pace,
modam servidores, solveficateis, proter lumen celentis, mala nostra pelle, bona puta consce, constante servare, sumat preces, qui pro nobis abus, tulit esse tu. Virgo simultanis, inter bones ditis, nos culpi solumus, mites parte castus. Suscite ad hominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem gloria nomini sui, ad utilitatem conque nostra, docius de ecclesias tuis sancti. Via saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deum nostrum. Dium et luxum est. Deum et Deusum est cum et salutare. Nos sede semper Dominque gratias agere. Domine Sancte Paterem Omnipotens et Deus, qui ab amore genitus tuus in substantia nostre mortalitatis appare, novamus immortalitatis sue, loce parate, et Filio, cum angeles et archangeles, cum trois et dominationibus, cum quam militia celestis ex emergitus, in gloria peccamus, sine fecere. Dominus Deus, Sabaoth, legis celi et terra, gloria tua. Hosanna.
Omnia saecula saeculorum. Amen. Recepte salutaribus Domini, et divina institutione formati, audimus dice, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Sed libera nos a malo. et omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis regnat mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis regnat mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis
Maria, per Virgine, beato Michael Arcangelo, beato Ioanne Battiste, Sanctis Apostolis Peter Paulo, omnibus sanctis et divinae, via peccabilis purgatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precur beata Maria, semper Virgine, beato Michael Arcangelo, beato Ioanne Battista, Sanctus Apostolus Peter Paulo, homines santos et de pater, ora et omnia de Domino Deo nostro. Misereatur vestre omnipotens Deus et deissis peccatis vesseris per educata vos ad vitam aeterna. Indulgentia absolutione et remissione peccatorum nostrorum, ego ad modus omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum Dei. Descendit Jesus, cum enis, et venit Adelima gloriosi, corporis excellius, sanguinis preciosi, regnum impresium, fructus ventris generosi, exercut intelligentium. Dominus Sanctus, exitata Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui vola singulatus, Dio
Caritas et amor, Deus fies, congregados in unum Christianum, exultemus et ipsum iudeum, vineamus et amemus Deum vivum, et ex morte regingamus, nos ingerum. Ubi caritas et amor, Deus vies, simulebur cum in unum congregatum, ne nos mente divinatur, caveamus, cercem Virginia Maria, cercem Deus, Fedime Filio nostrissi, Christus Deus. Ubi caritas et amor, Deus vies, simul propre cum beatis videamus, gloriam per cultum Christe Deus, gaudium quod est immensum, ad perdonum, saecula Dei infinita, seculorum. Amen.
Vos celeste vostre beneficis sacra penitens quater Domini Iesu, Sancte Familie Celeste Lae Dei, ut in hora mortis nostrum, ocurrente gloriosa Virgine Madre Tua, confiato in nos, per te in eterna tabernacula recedemeamo, qui presente Deus cum Padre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Te Deum laudamus, De Dominum confidetur, Aeternum Patre, omniscientem veneratur, Divini omnes angeli, Divini celi et universe potestates, Divini cherubim et seraphim, in celis sancti voce proclamat, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Benedictus celi et terra, maestatis gloriae Tuae, Tene gloriosus apostolorum corpus, Tene prophetarum laudabilis sumus, Tene
Sancta confidetur ecclesia, Padre, immense maiestatis, veneratum cum verbum et unicum Filium, Sanctum Corde Parabitum Spiritum, tu ex gloriae Christi, tu Patris, sempiternus et Filius, tua liberandum succeturus Domine, non luisi virginis uterum, tu debito mortis aculerum, appellus in credentibus reina celorum, tua excella deiceres, in gloria Patris, Nubes credis et sedentus, Ego questus tuis famulis surregi, os presentiosos sancti redemis, eterna cum sanctis suis in gloria numerari, salvum facultum Domine, et benedicere editatinetune, et regenerus, et exoletilus, usque in aeternum, per singulos dies, benedicimus, et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Dieciscum, sine peccato nos custodire, miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine suremus, primat modus serafimus in te Domine speravi, non confunda in Benedicamus Patrem et Filium cum Sanctus Spiritum. Laudemus et super exaltemus eo in saecula. Benedictus est Domine in firmamento celi. Et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in saecula. Domine exaudi orationem mea. Et labor Deus as deveniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus cuius misericordiae non est dominus et bonitatis infinitus est thesaurus. Esse majestate Tuae procolatus nobis gratias agimus, Tuam semper clementia exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eos de non deserexata premia futura dispons,
Per Christum Domino nostrum. Amen. Antes da procissão de saída, apenas uma palavra de agradecimento. Agradeço ao senhor Jonas por ter autorizado a seguir esta Santa Missa de hoje. Eu estudei ao 4 de julho, que me convidou para que celebrasse aqui hoje. O Padre Jacine também assistiu obrigado nesta Santa Missa, foi presente. Aos seminaristas, aqueles que estiveram envolvidos na preparação da Santa Missa, seja no trabalho da sacristia, seja também nos ensaios no trabalho do canto sacro desta Santa Missa. Também a todos os amigos, conhecidos também, a todos os fiéis do nosso apostolado que vieram aqui hoje, compareceram, presenciaram esta Santa Missa. A todos, muito obrigado. Gostaria também de me encomendar as orações dos senhores, pedir a caridade que rezem por mim, que lembrem-se do meu nome, as orações que eu estiverem rezando no meu ministério, que agora se inicia, é apenas o começo, que estejam sempre rezando por mim, que eu possa enviar muitas almas para o céu. Um agradecimento também especial a todos aqueles que colaboram com o nosso seminário, que nos ajudam, seja espiritualmente, através das orações, pelas vocações, pelo clero, pelos seminaristas, também aqueles que contribuem materialmente para o nosso sustento. Graças aos senhores benfeitores, é que nós podemos também um dia ser ordenados, até lá, no caminho, onde nós temos muitas necessidades materiais, e alguém, boa vontade, uma boa alma, que colaborar conosco. Por isso também, a todos os benfeitores, muito obrigado. A todos aqueles que rezam pelas vocações, pelo clero, pelos seminaristas, o meu muito obrigado. E também aproveito a oportunidade do sejo para convidar aqueles jovens que sentem no coração o ardente chamado de Deus, que não recuem, mas que tenham coragem, bravura, que rezem, em primeiro lugar, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, e também tenham essa coragem de dar esse passo que vale a pena, o bem que se pode fazer à igreja, às almas, é imenso, nós nem sequer podemos calcular. Também nosso Senhor certamente não deixa de dar a devida recompensa aqui e na outra vida. Por isso a todos, meu muito obrigado e rezem por mim. Em nome do Monsenhor Jonas e também do nosso apostolado aqui de São Paulo, gostaria de agradecer ao Padre Thales o fato de ter vindo a São Paulo celebrar esta Santa Missa solene, agradecer pela nossa disponibilidade, por toda a ajuda também, e suplicar as orações, igualmente de todos os fiéis, pelos sacerdotes da nossa administração apostólica e também, de modo especial, pelos nossos seminaristas aqui presentes, no caso também pelo William, pelo Juan e pelo Efraim, de modo que possamos ter também a ocasião de celebrar, de participar de outras missas solenes aqui no nosso apostolado. É algo que enche os nossos olhos de alegria, o nosso coração também de uma tanta alegria, ver a liturgia sendo celebrada deste modo solene, mas para isso é necessário que tenhamos sacerdotes. Então peço a bondade dos senhores que rezem pelas vocações sacerdotais, mas hoje, sobretudo, de modo especial, pelo Padre Thales, menção de graças, pelo fato de ter vindo celebrar aqui esta Santa Missa solene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, antes da saída, o Padre Caio vai dar a todos a bênção neo sacerdotal. Podemos então ficar todos de joelhos para receber essa bênção especial.
per imposizione manomearum sacerdotalium et invocazione Beate Mariae sempre Virginis sine labe concerte, Sancti Iosef, eius dem Virginis sponsi, Sancti Michaelis Arcangeli, Sanctorum Angelorum Custodum, et Omnium Sanctorum, omni benedictione celesti et terrestri, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.